Maíra Poubel, professora de História, e a gente agora vai chegar ao fim da Guerra Fria. Estamos falando sobre a Guerra Fria, mas agora a gente vai ver o desfecho dela. Mas antes disso, eu vou voltar aqui com a imagem que eu terminei a nossa última videoaula, que é a imagem do Muro de Berlim. Um muro que divide em duas partes uma cidade. Bom, gente, seguinte, o muro é um dos grandes feitos da Guerra Fria. Não um dos grandes feitos só, mas como marco, né? Como símbolo dessa divisão do mundo em dois lados antagônicos. É a principal marca da divisão das duas vertentes que estavam sendo buscadas. Uma delas pela União Soviética e a outra pelos Estados Unidos, separando a Alemanha, Berlim, em dois grandes blocos. A República Democrática da Alemanha, que promovia o regime socialista, enquanto a outra vertente, a República Federal da Alemanha, comandada pelo regime capitalista dos Estados Unidos. Então você pensa, é sempre a figura da divisão. Quando eu já falei sobre cortina de ferro, né, uma divisão socialista e capitalista, mas a cortina de ferro é uma figura de linguagem, né? É uma simbologia. O Muro de Berlim não. O Muro de Berlim era concreto. Essa divisão visível é uma divisão material. Tá ali dividido, tá ali mostrando, não, somos dois diferentes. Isso tudo dentro de um mesmo país. Esse muro foi construído em 61, fazendo com que a divisão corresse por 28 anos até ser destruída após o fim. Então, enquanto teve Guerra Fria, né, aquele muro estava ali representando a divisão, representando que Estados Unidos e União Soviética são duas superpotências, duas querendo disputar hegemonia política, econômica, social e cultural. Guerra Fria e ditadura. Seguinte, a Guerra Fria, como ia influenciando os países a ficar de um lado ou do outro, começou a ter... Vamos pensar no caso brasileiro, né? Essa foto aqui que eu botei, amanhã vai ser outro dia. Isso é um movimento durante a nossa ditadura militar. Uma das coisas... Lá no Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas consegue dar um golpe mesmo, foi em cima do plano Cohen, né? Que é o quê? É um plano de ameaça comunista. Falavam que tinha uma ameaça comunista rondando. Isso antes de Guerra Fria, tudo. Mas assim, o perigo comunista, ou seja, os comunistas vão tomar o poder, já existia. E aí, quando foi se intensificando com a Guerra Fria, né? Essa questão ideológica de que lado você tá, aqui no Brasil, como que acontece o processo? Quando entra, né, o João Goulart, ele é identificado como pró-comunista, né? Ele foi na China, condecorou Che Guevara, então ele era identificado como um possível favorável aos governos comunistas. E aí os Estados Unidos, né, acabam ali influenciando e ajudando os militares no Brasil a dar um golpe, tirar quem tinha sido eleito de forma democrática e instaurar uma ditadura. Isso eu estou falando no caso brasileiro, mas não foi só no Brasil que aconteceu, tá? Essa questão dos Estados Unidos intervindo e apoiando ditaduras militares para impedir o avanço soviético aconteceu em outros lugares também. Por exemplo, a gente está falando o seguinte, os Estados Unidos, eles podem ser apontados como elementos, como um país que facilitou e ajudou a implementação dessas ditaduras, tá? A disputa influenciou com que os Estados Unidos apoiassem o regime por motivos de medo de que outros países também se declarassem comunistas. A Guerra Fria trouxe uma série de consequências e modificações por todo o mundo, fazendo com que tais aspectos refletissem características econômicas, políticas e sociais. Então eu destaquei o caso brasileiro. Mas não foi só no Brasil, tá? Na América Latina, então, a gente teve a ascensão de outros governos militares que chegaram ao poder por influência dos Estados Unidos.
nessa tentativa de conter o avanço soviético. Aí a gente está chegando já próximo ao fim da Guerra Fria. Gente, outras questões aqui aconteceram. Tem a Revolução Cubana, tem a questão da China. Tudo isso você vai ter também, só que em videoaulas específicas, até para facilitar o seu estudo, para você saber exatamente aonde acessar, como pegar. Então a Revolução Cubana marcou muito profundamente, né? A questão do Mao Tse Tung, uma série de coisas que foram acontecendo durante a Guerra Fria, você também vai ter disponível. Aqui eu peguei um apanhado geral para você conseguir ter um panorama do início até o fim. Mas sempre que for relacionado à Guerra Fria, eu vou estar chamando a atenção para você do período que a gente estava vivendo. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 80. Em 89, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. O que vai acontecendo? A Guerra Fria é entre Estados Unidos e União Soviética. E a União Soviética começa a ficar cada vez mais enfraquecida, economicamente e até politicamente. Então, gente, o que acontece? No começo da década de 90, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Com reformas econômicas, acordo com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Então, o comunismo, como existia economia planificada, foi cada vez mais ficando difícil de concorrer com o capitalismo pregado pelos Estados Unidos. Então Gorbachev, quando assume o poder, ele vai cada vez mais abrindo a economia, cada vez mais se achegando aos Estados Unidos. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas. Se é uma disputa entre capitalismo e socialismo para ver qual é o melhor, qual é o mais eficiente, e o socialismo vai se enfraquecendo e se aproximando do capitalismo, não existe mais razão para ter Guerra Fria, não existe mais combate e teve um vitorioso. O capitalismo sai da Guerra Fria como forte, como o poder econômico, como um regime capaz de se manter e se perpetuar até os dias de hoje. Então a gente vai chegando ao fim da nossa videoaula sobre a Guerra Fria. Tchau!